Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje, então, nós estamos no áudio 10. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante a ti. Todavia, estou de contínuo contigo, e tu me sustentas pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmos 73, 21. Podemos perceber o coração e a mente do salmista mudando. Podemos entender o que acontece depois que ele passa um tempo no terceiro céu. Nesse lugar, nossas perspectivas mudam. Elas precisam mudar. Tudo de menor valor que entra na presença de Deus é descartado e deixa de ter importância. Tudo o que desejamos é o Senhor, e podemos declarar assim como o salmista: quem tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 73, 25. Não significa que os problemas desapareceram, mas sim que temos uma perspectiva celestial e que Deus tem tudo sob o seu controle. Esse também é um lugar de autoridade para o cristão, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2:6. Não é apenas um lugar de perspectiva divina. Trata-se de um lugar de afirmação das conquistas de Cristo no Calvário. Meu marido declara o seguinte: olho para cima antes de olhar para baixo. João 4,35 diz: levantai os vossos olhos e veja as terras que já estão brancas. Se estamos olhando para cima, vamos enxergar como Deus enxerga, e Deus tem resposta para tudo. Capítulo 7, Vias Aéreas. Aqueles que controlam os ares controlam a atmosfera. Os ares são um clima espiritual sobre uma cidade. É nossa responsabilidade tomar posse das vias aéreas e reivindicar a atmosfera. Quando fazemos, uma mudança acontece no ambiente espiritual da região. Quando essa mudança se dá, podemos identificar sinais do avivamento e cidades inteiras são transformadas pelo mover de Deus. Quando as cidades são transformadas assim, vemos mais luz e menos trevas em regiões inteiras. Gosto muito de caminhar onde moro, orando e aproveitando a beleza do que Deus nos deu. Por um tempo eu caminhava por apenas uma área de nossa cidade. Certo dia, durante uma caminhada, senti que deveria perguntar ao Espírito Santo sobre o que eu deveria orar naquela semana. Quando ouvi a sua resposta, foram estas as palavras: ore pelas linhas de comunicação. Senti que deveria orar para que as vias de comunicação do inimigo fossem interrompidas. Logo, sem saber direito como orar, mas reconhecendo a instrução que o Espírito Santo me dera para aquela semana, acabei a minha caminhada com o propósito de orar acerca dessa nova estratégia. Quando voltei para casa naquele dia, liguei a televisão em um canal de notícias chamado Fox News. Nessa época, a guerra do Iraque havia acabado de começar. Então o repórter disse as seguintes palavras: o líder que é responsável por todas as vias de comunicação do Iraque acabou de ser preso. Bem, o mínimo que posso dizer é que fiquei feliz e soube novamente que o Espírito Santo estava confirmando as suas palavras. O que eu não sabia naquele tempo era que essa estratégia de oração se tornaria uma das mais importantes na minha vida de intercessora, interromper as linhas demoníacas e liberar totalmente as linhas divinas de comunicação. Durante nossa viagem para Moçambique, em 2007, isso se tornou mais evidente. Estávamos com Roland e Heidi Baker no Iris Ministries e eles nos pediram para comparecer em seu retiro de equipe e pediram que meu marido desse uma palavra para o grupo. Roland e Heidi e sua equipe internacional se encontraram uma vez por ano para orar juntos e compartilhar as experiências vividas.
Foi um tempo extraordinário, em que pude me sentar e ouvir os milagres que eles estavam presenciando em todo o mundo. Na nossa primeira noite durante o jantar, nos sentamos perto de duas mulheres que haviam acabado de começar um ministério com as crianças no Sudão. Ouvimos por meia hora elas derramarem seus corações com histórias de coragem, milagres, riscos e curas com as crianças e com elas mesmas. Foi algo maravilhoso de se ouvir. Muitos as chamariam de tolas por irem para um país que é extremamente instável. E eu estava impressionada com a felicidade que sentiam. Elas nasceram para ver o reino de Deus na terra, e era fácil perceber isso. Durante a nossa conversa, uma das mulheres usou a expressão se apossar de montanhas. Em seguida, ela disse algo um tanto reflexiva. Aqueles que controlam os ares controlam a atmosfera. E eu concordei completamente. Quando falo de vias aéreas, estou falando da atmosfera espiritual que se instala sobre uma cidade. Existem poderes espirituais que governam sobre cidades e regiões, e esses poderes podem controlar a atmosfera. Há muitos anos percebi que estávamos nos apossando das vias aéreas da nossa região, tomando posse da atmosfera da nossa região. Algumas das coisas que estávamos vendo nas ruas por meio de nossas equipes ministeriais eram aumento de milagres, transformação das escolas, favor e portas abertas. Havia uma unidade acontecendo dentro do governo da nossa cidade e entre os cristãos. Tornou-se fácil entrar em um restaurante e encontrar pessoas com suas Bíblias sobre as mesas ou ouvir conversas sobre o que Deus estava fazendo. Muitas histórias que você lerá neste livro são o resultado da apropriação da atmosfera espiritual na nossa cidade. Guerras nas regiões espirituais. Vamos analisar com mais profundidade o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. No capítulo 10 do livro de Daniel, ele recebeu uma mensagem, mas precisava entendê-la. Então Daniel começou um jejum de 21 dias, e no final do jejum, um anjo lhe apareceu e disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10, 12. Nesse caso, um anjo foi enviado para entregar a Daniel o entendimento da mensagem. Mas o príncipe demoníaco que estava no controle havia resistido àquele anjo por 21 dias. Ele precisou que Miguel, o anjo guerreiro, viesse ajudá-lo na batalha contra aquele príncipe da Pérsia. O anjo mensageiro foi enviado no comecinho do jejum de Daniel, mas demorou 21 dias para que a mensagem fosse entregue, com a ajuda de Miguel. Existe um mundo real e invisível ao nosso redor que afeta o mundo visível. Agora vamos avançar um pouco mais para o que compreendemos como podemos orar e permitir que a esfera espiritual afete positivamente o mundo físico ao nosso redor. Uma das crenças que temos aqui na Bethel é que precisamos infiltrar o sistema. Precisamos ser como fermento bom. Mateus 13:33 diz, outra parábola lhe diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Quando nós colocamos em nossas cidades como fermentos, toda ela será afetada, inclusive a sua atmosfera. Os batimentos cardíacos do céu. Alguém pode questionar como saber que tivemos êxito em controlar as vias aéreas? Quando eu era criança, passava muito tempo observando as pessoas. Eu era muito curiosa. Creio que essa curiosidade é um dom. Ela é extremamente útil para a intercessão. Eu ainda a uso. Podemos descobrir muito e simplesmente ouvirmos e observarmos, se prestarmos atenção a tudo o que está acontecendo ao nosso redor e em nossas cidades. Lendo jornal, juntando pedaços de informação que nos deixem saber que Deus está se movendo e nos dando posse da nossa região. Como intercessores, conhecemos a importância de descobrir as estratégias do céu para tudo aquilo que estamos orando e a importância de certificar de que as batidas do coração do céu estão em nossas orações. Como não amar essa expressão, as batidas do coração do céu? Um homem em nossa igreja morreu por uns 4 minutos e voltou a viver. Ele disse que visitou o céu durante neste tempo. Uma das coisas que nos contou foi que o céu tinha um som muito alto, tão alto que era necessário ter novos ouvidos. O céu era repleto de intercessão. Foi aí que ele começou a chorar e nos pediu que não parássemos de interceder em unidade com o céu.
Todo o céu estava intercedendo, e intercedendo em alto som. Se você já experimentou esse sentimento, sabe que o céu está intercedendo. E não se trata apenas de um motivo de intercessão. Não podemos apontar somente, são todas as coisas se unindo em um batimento, um ritmo. É extasiante ouvir aquele de pulsar de coração. Quando a mudança vem. Você saberá que está orando com o céu, porque quando faz, mudanças acontecem. Já mencionei a escola ministerial que temos aqui em nossa igreja. Eu leciono uma das aulas de treinamento ministerial avançado em oração e intercessão. Quando nos encontramos, ministro a aula e depois temos um momento de sair para orar em diferentes partes da nossa cidade. Senti durante uma das nossas jornadas de oração que deveríamos ir até um lote vazio para liberar um terreno de uma maldição. Por anos aquele lugar estava desocupado. Conta-se que naquele lugar existia um bar onde várias coisas ruins aconteceram. Certa vez, há muitos anos, um homem estava bêbado e saiu do bar, entrou em seu carro, atropelou e matou uma jovem menina. O pai dessa garota era amigo de um dos membros da nossa igreja, e esse homem da nossa igreja ficou tão abalado com aquela perda que, ao passar em frente ao bar certa noite, quando estava dirigindo para casa, disse: "Desejo que esse bar pegue fogo e seja destruído." Naquela noite aconteceu um incêndio previsto. Isso aconteceu na década de 1970 e desde então o lote permaneceu vazio. Não creio que orar para que o bar pegasse fogo fosse a maldição. Creio que pelo fato de que o bar estar ali e por causa da atmosfera que ele trouxe, o terreno fora amaldiçoado. Certo dia, quando estava orando sobre o local onde deveria levar os estudantes, me lembrei desse pedaço de terra vazio e da história por trás dele. Senti que havia chegado o momento de quebrar a maldição que estava sobre aquela propriedade. O terreno precisava ser liberto. Ir até aquele local seria uma excelente oportunidade para que os alunos treinassem a oração e como liberar a graça de Deus. No último dia da minha aula, cerca de 40 de nós fomos até aquela propriedade. Quando chegamos ali e estacionamos, percebemos que havia 2 rapazes nos observando do outro lado da rua. Não é todo dia que 40 pessoas dirigem até um terreno baldio, estacionam e começam a andar e a orar em voz alta. Pedi que os estudantes começassem a caminhar e a orar sobre o terreno. Liberei-os para orar a fim de que descobrissem o que Deus estava declarando acerca daquele lote. Destaquei 2 alunos comigo e juntos fomos até os 2 rapazes que estavam do outro lado da rua. Um deles estava em uma cadeira de rodas. Perguntamos se podíamos orar por ele. Ele disse sim. Então começamos a orar pela sua cura. Também começamos a conversar e a contar o que estávamos fazendo ali. Percebemos que aquele era um momento orquestrado por Deus. Um dos homens, ao descobrir o que estávamos fazendo, disse: eu sei a história desse lugar. Meus pais se separaram aqui quando eu tinha 5 anos de idade. Ele também nos contou que 3 anos antes ele havia chegado ao fundo do poço e acabou sendo acolhido por uma missão de apoio aos sem-teto da nossa cidade. Pouco depois daquele acontecimento, ele foi salvo. Deus lhe dera um emprego e agora ele frequentava a nossa igreja. Precisei sair, pois era preciso juntar os outros estudantes para que orássemos, mas os que vieram comigo orando por eles. Organizei os alunos em um círculo e pedi que declarassem o que Deus estava fazendo e, através da declaração, liberassem o terreno da maldição. Acreditamos em atos proféticos quando estamos orando. Um ato profético é realizado no mundo natural e traz uma manifestação sobrenatural. Realizar um ato como esse faz com que uma resposta chegue à sua esfera física. Depois consagramos o local, derramando óleo sobre o terreno, demos um brado de louvor e encerramos aquele momento. E eu lhe disse: agora aguardem as respostas. Dentro de uma semana, um dos alunos me disse que poucos dias depois daquela oração, um senhor foi até a administração da cidade com a proposta de utilizar aquele terreno e edificar casas naquele lugar. Essa seria uma evidência da apropriação da atmosfera. A resposta chegou muito rápido. 2 coisas aconteceram em decorrência do nosso ato profético naquele terreno. A primeira foi que eles receberam um ambiente seguro e responsável para explorarem as formas de orar, e a segunda foi eu acreditar que o céu se moveu para responder às nossas orações. Você consegue entender o que estava acontecendo no mundo espiritual? Use a imaginação e veja o que os anjos estavam fazendo. Eles foram liberados para executar os planos do céu. Era como se estivessem declarando: tudo bem, chegou o tempo, a maldição foi quebrada, agora temos permissão para agir.
Consigo ver os anjos indo até o homem que queria investir na propriedade e sussurrarem em seu ouvido: sabe aquela ideia que você teve sobre utilizar aquela área? Chegou o tempo de colocá-la em prática. Quando cooperamos e trabalhamos com Deus, a tarefa é cumprida e essa foi uma daquelas ocasiões em que a resposta chegou rapidamente. Uma liberação nas linhas de comunicação espirituais trouxe resultados imediatos. Preciso confessar que eu sabia que haveria uma liberação, mas não sabia que seria tão rápido.